Olá, pessoal! Submeter-se a provas faz parte do caminho espiritual. É o Senhor mesmo que prova aqueles que estão nessas moradas. E elas são duras e exigentes. É também mais um momento propício para Teresa indicar que todo o protagonismo vem de Deus, independente de quaisquer esforços e projetos pessoais. Vem comigo! Uma das provas listadas relaciona-se com a forma de lidar com o prejuízo material. Entender a exigência do desapego que envolve o deixar tudo por amor ao Senhor. A sede de riquezas e o apego aos bens é também um outro limite, e desapegar-se disso é também outra prova exigente. Diz Teresa que esses apegados jamais subirão às moradas mais próximas do rei, ainda que tenham boa intenção. Saber lidar com a serenidade diante da erosão do prestígio é igualmente uma outra prova. Pode-se ainda acrescentar a preocupação com a saúde e com a própria vida. Diante de tudo isso, requer-se desapego. É o que também falou Teresa no seu livro Caminho de Perfeição. Quando nos apegamos apenas ao Criador e consideramos nada, todas as coisas criadas, Sua Majestade nos infunde as virtudes de tal maneira que nós, trabalhando pouco a pouco de acordo com as nossas forças, não teremos mais lutas a travar, pois o Senhor toma a si a nossa defesa contra os demônios e contra o mundo inteiro. Pensai, irmãs, ser pouco benefício, procurar entregar-nos sem reservas ao Todo-Poderoso? O caminho apontado por Teresa vai na trilha da prática das virtudes, deixando-se envolver pela vontade de Deus e sempre com muita humildade. A vida espiritual requer ousadia, empenho e alegria. Atuar com aridez e temor provoca o desvio do horizonte almejado. Há que se despojar sempre e deixar-se envolver pelas mãos do Senhor, driblando os temores e as fraquezas que são barreiras que prejudicam o caminho. De muita serventia nessa etapa da caminhada, de acordo com Teresa, são eles que ajudam os buscadores a evitar seguir sua própria vontade. Em verdade, a comunicação espiritual com aqueles que já estão desapegados de tudo é de enorme proveito para conhecermos-nos a nós mesmos. Além disso, dá-nos muito ânimo vermos praticados por outros com tanta suavidade e sacrifício que nos parecem impossíveis de abraçar. Entremos agora nas quartas moradas. O que marca esse momento é que é o momento onde Deus assume as iniciativas. Ao perceber a obra já iniciada, que colocou a alma em estado de docilidade, o dom de sabedoria começa a se manifestar. Ao contrário do que se pensa, sabedoria aqui vem de sabor e não de saber. O dom de sabedoria dado pelo Espírito Santo leva a alma a saborear Deus. Nesta nova etapa do caminho espiritual, a via unitiva ou mística, finalmente começa-se a colher de forma mais clara os frutos desse grande esforço de santificação. Se Deus já se mostrava nas moradas anteriores, ainda persistiu o medo ou incompreensão de que se as mudanças seriam consequência do trabalho da oração e da reflexão ou pura imaginação, tanto a construção das virtudes nas primeiras e segundas moradas, quanto a purificação da inteligência, da memória e da vontade nas terceiras moradas, ainda parecem serem impossíveis de ser realizadas com o esforço puramente humano. Evidentemente, não são. Sem as virtudes infusas e os dons de santificação do Espírito Santo, nada disso se constrói. No entanto, é a partir das quartas moradas que tantos os fenômenos observados quanto as mudanças estruturais da alma, refletidas no modo de pensar e agir do cristão, são claramente sobrenaturais. Não devemos, porém, nos confundir. Sobrenatural quer dizer acima de nossas forças naturais, algo que não podemos realizar por nós mesmos. Não falamos aqui ainda de alguns fenômenos próprios das sextas e sétimas moradas. É devido a essa dificuldade de terminologia e a dificuldade de descrever as ações de Deus na vida interior
que Santa Teresa começa as quartas moradas dizendo que quem não vivencia fica difícil entender o que é exposto aqui. Façamos um esforço. O cristão conseguiu se afastar dos pecados mortais nas primeiras moradas e construir as virtudes da temperança e da paciência que abrirão caminho para as demais virtudes, principalmente a justiça e a prudência. A partir da renúncia apontada pelo dom de conselho, as segundas e terceiras moradas devem ser vividas buscando, por um lado, conhecer e amar Cristo cada vez mais e, por outro lado, libertando-se das últimas amarras que nos prendem em vícios e pecados menores, os veniais. São João da Cruz dá a estes o nome de apetites e também podemos chamá-los de más inclinações. A purificação dos sentidos é realizada quando a alma já tem uma estabilidade e paz interior, ocasionada por Deus em primeiro lugar, mas que também foi realizada pela pacificação da inteligência e da vontade, que finalmente conseguiram dominar as paixões e mais inclinações da alma, libertando a memória, a inteligência e a vontade de tudo que não leva a Deus. É um esforço constante e consciente para não se interessar por nada que não seja a união com Cristo, não se lembrar de nada que não se refira à vida espiritual e não desejar nada que não seja crescer na oração e intimidade com Deus. Feito o dever de casa das moradas anteriores, isso é possível, por uma graça especial de Deus que vem em socorro daquele que se esforça para viver segundo a sua vontade. Por hoje é só. Até o próximo capítulo.